Olá pessoal, tudo bem? Então, a gente vai dar continuidade aí aos estudos sobre os processos grupais e para isso a gente precisa fazer um breve histórico, né, sobre todo esse processo grupal, como que se desenvolve até a gente chegar propriamente dito nesses processos, né? São todas uma junção de várias coisas. Inicialmente, a gente precisa compreender que nós, seres humanos, o texto vem trazendo isso e é o que a gente tem comentado em todas as aulas, que nós somos então ser humano como sociável e socializados, né? Somos, então, quer dizer o quê? Que nós somos influenciados socialmente, mas nós também somos influenciadores. É essa relação indivíduo-sociedade, que ao mesmo tempo que eu sou influenciado pela sociedade, a sociedade também me influencia e muito em vários aspectos, né? Devemos saber também que o indivíduo ele pertence a inúmeros grupos sociais. Como que a gente sabe isso? A gente também já trabalhou isso, então vamos fazer só uma recapitulação, que o primeiro grupo social que o indivíduo é inserido é o grupo da família. Por quê? Através desse grupo da família, ele vai começar a se desenvolver socialmente, percebendo então o outro, né? E a partir daí vai dar novas possibilidades para ele entrar em outros grupos, como o texto vem trazendo sobre a questão da língua, né? A nacionalidade da pessoa, que inicialmente é trazida no contexto familiar, para depois, quando a criança é inserida na escola, mais na frente no trabalho, em grupos de amizade, em vários outros grupos, ele já está, digamos, socializado, já teve uma introdução para ele ser socializado aí. Então vamos lá. Aqui no texto, ele vem trazendo um pouquinho sobre a instituição e a organização. O que seria isso? Essa instituição, o que seria essa organização? Então vamos falar um pouquinho. Eu até coloquei aqui que as instituições, elas são as regularidades comportamentais que possibilitam um viver coletivo. Começa como processo em como as pessoas irão desempenhar suas tarefas. Como essas pessoas vão realizar suas tarefas? Na verdade, é como se fosse, se a gente fosse parar para olhar, as regras do jogo, né? Através disso são aqueles princípios formais que dizem como a sociedade deve andar. E aí, baseado também no que o texto vem trazendo um pouquinho sobre a instituição, ele vem falando que é um conjunto de normas que regem a padronização de um determinado hábito na sociedade. É ela que garante a reprodução de várias coisas. Como assim, Sara? Vamos lá então, pessoal. Nessa institucionalização, ela é a presença invisível na sociedade. E o texto vem trazendo um exemplo e eu quero até trazer um outro exemplo. Como que é essa questão de, muitas vezes, essa institucionalização ser invisível? Porque já é algo que se torna muito prático e a gente faz já como se fosse no automático, sem nem perceber. Então, essa institucionalização é aquelas coisas que a gente busca a melhor maneira para a gente desempenhar as nossas tarefas. O que seria isso? Olha, hoje eu preciso acordar, hoje eu estou indo para a faculdade, primeiro dia de aula, talvez você chegue muito adiantado, talvez você chegue muito atrasado, e aí você vai estabelecendo um tempo, não, se eu acordar tal hora, dá tempo de eu tomar um banho, de eu tomar um lanche, me organizar o que eu preciso aqui e chegar na faculdade a tempo. E aí, chegando lá na faculdade, que aí já é chegando na organização, né? Você consegue desempenhar as suas tarefas. Ou da mesma forma, quando você está indo para o trabalho, não é o caso de parar, mas nossa, eu preciso ir pegar o ônibus de tal hora, porque se eu atrasar, só vai passar daqui tanto tempo o próximo ônibus, eu vou chegar na organização atrasado. Então, são essas pequenas coisas, essas institucionalizações, são as formas que a gente vê para a gente desempenhar melhor as nossas tarefas. E por isso que elas são aí invisíveis, né? A gente não percebe elas no meio da sociedade. Quando a gente fala, então, em organização, são as pequenas empresas, são os órgãos não governamentais, são também
pequenos estabelecimentos, tudo isso pode ser considerado também como uma organização. Já é nessa organização que mantém e vai reproduzir essas instituições sociais. Por quê? Eu preciso de uma organização, então, estar inserido em uma organização, em certo tipo de organização, seja escola, seja trabalho, seja faculdade, independente da organização que seja, eu preciso, porque na organização eu vou reproduzir todas essas instituições que eu tive. Tá, mas Sara, o que isso tem a ver da gente estudar isso em psicologia dos grupos? E aí que tá, porque aí entra o terceiro aspecto. Através dessa instituição, através dessa organização, que elas só existem em função de um conjunto de pessoas que reproduz ela. Ou seja, não existiria instituição, não existiria organização, se não estivesse, então, conjuntos de pessoas para desempenhar essas tarefas. Que aí entra o quê? Os grupos, né? Que são esses grupos, aí grupos de tarefas, os grupos no trabalho, os grupos na faculdade, são, então, são possíveis porque existem instituições e existem também as organizações, né? Então, vamos à continuidade. Depois, o próximo passo é esse grupo social. Sobre isso, a gente nem precisa comentar muito, porque vocês já sabem. Quando a gente fala em grupo, é porque, então, eles têm algo em comum, tem alguma relação em comum, né? E isso já é muito claro pra gente também, que para ser considerado um grupo, precisa existir algum tipo de relação mútua entre os seus membros, né? Mesmo precisam ter um mesmo objetivo, um mesmo foco, eles queiram atingir talvez o mesmo objetivo. E a gente vem falando, então, chegando ao nosso tema, que é sobre o processo grupal. É nesse processo grupal, então, que a gente vai ver também essas dimensões aí de grupo, como que é o funcionamento do grupo. Quando a gente chega em um grupo, como que é esse grupo? Olhando assim, tecnicamente, né? Como profissionais mesmo, porque se a gente for olhar na realidade, a gente fala, mas a gente nem observa isso. E aí que tá, a gente precisa ter um senso crítico a respeito disso, do que a gente faz, da seriedade que a gente faz, e a gente precisa saber as técnicas, a gente precisa conhecer a realidade daquele grupo que a gente está inserido para a gente não chegar fazendo qualquer coisa, a gente levar com seriedade, com responsabilidade e principalmente com ética o nosso trabalho. O primeiro aspecto que ele vem trabalhando é sobre a coesão grupal, né? São 6. O primeiro é essa coesão. Quando o grupo ele é coeso, quando a gente fala assim, nossa, esse grupo tem coesão, é porque ele tem, então, um sentimento de atração mútua. Ou seja, o grupo já está bem firme, né, bem fixado, e eles conseguem, então, ter mais solidariedade uns com os outros. Isso é muito bom porque também, através dessa coesão, aumenta a quantidade de pressão exercida, né, sobre os integrantes para continuar nela. Ou seja, vai acontecer situações que vão fazer com que, para eu me sentir pertencente de um grupo, talvez vai acontecer uma situação que eu não concorde, vai acontecer inúmeras situações, e aí para mim sentir pertencente a esse grupo, né, é onde vai acontecer essas pressões, que a gente fala de pressões. E aí a partir dessas pressões, vai fazer com que eu me sinta parte integrante daquele grupo. Né? Então, um grupo coeso ele já é mais unido, porque já passaram por muitas situações juntos, e já estão inseridos, né? Uma turma aí quase formando, né, da faculdade, que é um grupo que já passou por muitas coisas, é um grupo que talvez tenha essa coesão grande, né? Ou eles têm uma atração pelo grupo, né? O indivíduo que ele está nesse grupo, ele pode estar por inúmeros fatores permanecendo nesse grupo. Ou ele tem a atração pelo grupo, ou seja, eu gosto de fazer parte desse grupo, me sinto parte integrante desse grupo, ou pelo interesse através da afiliação do grupo. Ou seja, não, eu não gosto de ninguém aqui, mas eu estou aqui pelo interesse em comum. A gente tem o mesmo interesse, então eu vou continuar no grupo e eu tenho esse interesse. Quando a gente fala aí, então, em coesão, ele tem alguns pontos positivos.
aumenta a produtividade, porque todos já se comunicam, né? Aumenta o trabalho em conjunto, desenvolve um espírito de equipe, que é essa confiança, a determinação, essa capacidade de trabalhar em conjunto. Aumenta a satisfação experimentada pelos membros. Eu me sinto satisfeito com os trabalhos que têm sido realizados. Aumenta a quantidade de influência exercida pelo grupo e pelos seus membros, né? E aumenta a comunicação entre os membros. Então, um grupo coeso, ele tem esses pontos positivos, muitos positivos. Porém, não gera apenas aspectos positivos. E com isso, um grupo coeso também pode gerar pensamentos do grupo. E esse daqui já são uns pontos um pouco negativos. E eu até citei alguns deles aqui, ó. O primeiro deles é a ilusão de invulnerabilidade. Ou seja, eles têm um otimismo excessivo. E tudo que é em excesso atrapalha, né? Sempre olhar muito, não, vai dar certo, isso. E não pensar pelo outro lado. E se não der certo? Como que a gente faz? Vamos pensar, vamos ampliar nosso olhar, vamos ver novas possibilidades, todas as possibilidades existentes, né? Então, essa é a ilusão de que não são vulneráveis. Essa ilusão de sempre nós somos invulneráveis, a gente pode tudo, a gente faz tudo e tudo acontece do jeito que a gente quer, né? Também tem a sua crença também inquestionáveis, por quê? Questões éticas, morais, elas são ignoradas nesse contexto. Eles já não ligam muito para isso, eles têm as suas próprias crenças e acreditam naquilo e não ligam para regra, não ligam para normas. Eles têm também uma racionalização, que são opiniões contrárias, que são essas opiniões contrárias não são levadas em consideração. Ou seja, se alguém tiver uma opinião contra, eles olham o coletivo, mas se alguém tem uma opinião contra, não são levados a sério. Tem também uma visão estereotipada dos adversários, ou seja, eles olham os inimigos, então, como inferiores. Eles não conseguem olhar, sempre acham que os outros são pequenos demais para eles. Nós somos os melhores, nós podemos tudo. E isso não é bom num grupo, né? Sempre olhar os outros com inferioridade, não sabendo também os seus próprios limites, né? Eles têm uma pressão por conformidade. Todos devem adotar as regras ali. Quem não adota as regras é como se não fizessem não fizessem parte integrante, então, desse grupo, né? E também eles têm a ilusão de unanimidade, ou seja, todos pensamos iguais, todos somos iguais, e não é assim que funciona, né? São pessoas diferentes que buscam, que têm as suas subjetividades, que têm os seus modos de pensar. Então, eles acabam gerando essa ilusão de unanimidade, acaba gerando uma pressão para eles seguirem regras do grupo. E isso atrapalha. Então, acaba que quando a gente fala no grupo coeso sobre esses pensamentos do grupo, são os aspectos negativos sobre esse trabalhar, né? E isso é importante, a gente ver os pontos positivos de um grupo coeso, mas também ver os pontos negativos. Sobre esses pensamentos de grupos aqui, naquele texto complementar que eu mandei para vocês, que é o que vai estar inserido na plataforma, ele vem falando um pouquinho sobre isso, caso vocês ainda também tenham ficado com alguma dúvida. O segundo tipo aí no processo grupal é a cooperação. Quando a gente fala de cooperação é quando os indivíduos trabalham buscando o mesmo objetivo, né? Tem cooperação, sabem trabalhar em equipe, né? Eles estão juntos, então, pelo mesmo objetivo, na cooperação. Nas normas, como a gente fala aí nessas formação de normas, essas normas sociais como padrões ou expectativas de comportamento partilhados pelos integrantes de um grupo. No grupo que tem pouca coesão, ou seja, pouca afinidade, pouca solidariedade, essas normas elas não conseguem ser muito bem elaboradas, porque eles já não conseguem seguir muito bem a risca sobre essas normas e querem às vezes discutir sobre, né, já não estão ainda num patamar, digamos assim, se não estiver num grupo coeso, de seguir certas normas.
tá bom? Essas normas, elas também servem para facilitar a vida dos membros de um grupo. Geralmente, quem não aceitar as normas impostas no grupo, né, que foram desenvolvidas no grupo para um melhor andamento do grupo, por que tem as normas, gente? Para que não virem uma bagunça, né? Precisa ter as normas para ter ordem, para ter uma direção, para ter um foco, um objetivo. Então, quando o indivíduo aí, ele não quer aceitar essas normas, ele é isolado pelos próprios membros do grupo. Né? Fala assim, ué, mas você não quer aceitar, então fica aí, digamos assim. Né? Então é isso. Aí temos a quarta. Quarta, a gente vem falando também sobre isso já tem algum tempinho, quando a gente falou lá na dinâmica dos grupos sobre os 3 tipos de liderança que Kurt Lewin desenvolveu em seus estudos, né? Liderança autocrática, democrática e laissez-faire, né? Que é o liberal. E ele vem falando sobre esses 3 tipos, e no texto complementar também tem mais 2 tipos, que é a liderança situacional e a liderança de transformacional, tá bom? Mas os 3 tipos básicos são os 3 tipos de Kurt Lewin. O tipo autocrático, que é o líder que fala, o líder que decide, ele não pede a opinião dos outros. O democrático visa o bem-estar de todos os membros, o voto da maioria, o que a maioria quer que prevalece. No liberal, cada um faz o que quer, do jeito que quer, fiquem à vontade, né? E aí temos então a diferença aí, para a gente encerrar, de status e de papéis sociais, que a gente vai falar também. Quando a gente fala em papel social, nós, seres humanos, já nascemos com alguns papéis definidos. Como quais papéis? Ser filho, ser irmão, ser primo, ser neto. Nós temos o papel também como nossa idade, né? São esses papéis que já são atribuídos desde o nosso nascimento. Quando a gente fala em status, são aqueles prestígios que a gente tem com o decorrer da nossa vida, né? Aqueles prestígios que são adquiridos no decorrer do tempo muitas vezes. Então, é aquilo que nós acreditamos ser, esses status sociais é o que a gente acredita ser. Pode ser como um indivíduo se percebe, e aí tem essa diferença também que o autor vem trazendo, que o status dele pode ser subjetivo e o status pode ser social. Quando a gente fala em subjetivo, é algo próprio da pessoa. Então, é como eu me percebo. Se eu tenho um status social, eu me percebo, nossa, eu sou inteligente, eu sei fazer isso, eu sou boa nisso, minha qualidade é essa. É um status subjetivo. O social, a gente já tem um reconhecimento do outro, a gente já sabe, nossa, o outro me reconhece como isso. Porém, os dois meio que precisam andar um pouquinho juntos. Por quê? Se em um grupo eu sei do meu status subjetivo, mas eu não tenho status social, eu vou sentir assim, nossa, mas fulano não me percebe enquanto isso. Eu não estou sendo valorizada por quem eu sou. Ou se a gente tem esse status social, o outro percebe que você tem umas qualidades, mas você não se acha merecedor de tal status, então aí gera também outras complicações também, né? Mais conflitos e que precisam ser desenvolvidos. Nesse status, aí eu vou trazer também, né, uma complementação do outro texto. Ele vem falando então sobre status atribuídos, status alcançados e status mestre. O que seriam esses status? Vamos lá. Esse atribuído é aquele status que já nasce com a pessoa, né? Vamos falar, nasci em berço de ouro aí, meu status tá legal, nasci assim, cresci assim. E nesses status atribuídos está inserido idade, a raça, religião, está inserido nesse atribuído. Quando a gente fala em alcançados, são aqueles status que a pessoa conseguiu por mérito, por esforço, que ela tentou alcançar algo. Já nesse mestre aqui, é aquele que
predomina sobre esses outros dois status aqui. É ele que vai definir a posição que a pessoa vai estar na sociedade. Ele vai definir da melhor forma como que essas pessoas vão fazer, como que elas vão interagir na sociedade. Será que tem razão isso daqui? Então vamos lá, só para a gente entender um pouquinho um exemplo desse status atribuído e o alcançado. Uma pessoa, né, um exemplo aí, João. Né, João, ele tem o status dele é a posição de um homem negro, é a posição atribuída, porque ele é um negro, né? Então, desde o nascimento ele já nasceu negro. Um homem negro que acaba sendo obstáculo para se tornar realidade o sonho de ser advogado. Ou seja, ser advogado seria o sonho alcançado dele. É o mérito dele, né? Que é decorrência ao talento, a competência da pessoa. Então, acaba que para João, o fato dele ser negro, que é uma questão de status já atribuído, dificulta ele realizar o sonho de ser um advogado, de se tornar um advogado, que para ele, então, seria sim um status alcançado, ele teria alcançado esse objetivo. Quando a gente também, para finalizar, a gente fala, então, encerrando sobre esses papéis sociais, é o comportamento que os outros esperam de nós também nesses papéis sociais. Por exemplo, caso o papel social e o status sociais se chocam. Um exemplo, eu estou trabalhando numa empresa, eu sou dona de uma empresa e o meu pai trabalha para mim. Então, vamos lá. Tenho o meu papel social enquanto filha e tenho o meu status enquanto chefe, né? E pode ser que o meu funcionário, meu pai, não compreenda essa diferenciação. E às vezes eu dou uma ordem e ele não quer fazer conforme a ordem que foi dada. Então gera aí uma crise entre o papel social e o status social também. Pode ser que gere, pode ser que dê super certo também essa relação. Mas é sim uma possibilidade, né? É uma totalidade de modos de conduta que o indivíduo, de aguardar uma determinada posição, no interagir num grupo. Esse papel social também é como eu vou agir, qual é o meu papel nesse grupo, o que eu preciso desempenhar nesse grupo, o que eu preciso fazer nesse grupo, qual que é a minha função aqui, tá bom? Então, basicamente, esse texto aí sobre o breve histórico do processos grupais, ele vem falando um pouquinho disso. Então, vocês aí terminando de assistir, a gente vai estar aqui para a gente conversar e discutirmos mais sobre esse assunto, tá bom? Espero que tenham compreendido, que tenham entendido. Leiam também o texto complementar para resolver os exercícios no APA, tá bom? Na plataforma aí do sistema, para vocês compreenderem. Mas, basicamente, todos vêm falando um pouquinho sobre isso. Muito obrigada e com Deus.